Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, dependendo aí da hora em que você estiver assistindo a esta aula. Vamos lá, então, entrar aqui na reta final do nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Essa é a aula 16 e na aula de hoje eu vou explicar para você a base legal interesse legítimo do controlador. Você já deve ter percebido, eu não estou aqui no nosso mini curso apresentando as bases legais exatamente na sequência em que elas aparecem lá no regulamento europeu, tanto que o interesse legítimo é a última base legal que é mostrada, né, é indicada no RGPD, mas eu também já falei para você que essa questão ali é apenas uma questão, obviamente, de apresentação, né? Na hora que você está redigindo o texto, uma base legal ia ter de vir no início, é lógico, e outra no final. Então, eu estou falando isso para relembrar que não existe hierarquia na utilização das bases legais, portanto, as empresas, né, o agente de tratamento ali, o controlador, na hora em que ele for escolher a base legal, ele pode escolher qualquer das bases legais e o que efetivamente vai definir a escolha da base legal é a finalidade da atividade de tratamento, é o contexto, é a duração e por aí vai. Tá? Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre o interesse legítimo, né, no regulamento europeu. Ele está presente lá no artigo 6º, número 1, a linha F, e o texto diz o seguinte, né, que o tratamento pode ser realizado, né, quando ele for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo controlador ou por terceiros. Então, aqui eu vou fazer uma pausa, tem mais coisa, mas veja que aqui a gente tem a ideia do interesse legítimo, portanto, sendo não apenas um interesse legítimo do próprio controlador, mas a gente pode também ter ou utilizar esta base legal para tratar dados pessoais quando houver um interesse legítimo de terceiros. Então, eu, como controlador, olhando para o interesse legítimo de terceiros, posso dizer sim, eu irei tratar o seu dado, porque o terceiro tem um interesse legítimo, sem problema nenhum, tá? E aí, continuando, né? Exceto, então, o interesse legítimo pode ser utilizado como base legal, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança. Então, aqui, pessoal, o RGPD é muito claro ao dizer que sim, agentes de tratamento, controladores, no caso, vocês podem utilizar o interesse legítimo como base legal, a não ser que prevaleçam os interesses e direitos e liberdades do titular. Portanto, pessoal, o texto do RGPD já deixa claro que a gente tem aqui, gente, ó, balanceamento. Que a gente, para usar o legítimo interesse, a gente vai precisar analisar se o interesse legítimo do controlador suplanta o interesse e direitos e liberdades do titular. Se suplantar, beleza, pode usar. Se não suplantar, não pode usar. É simples. Aqui, claro que muita gente vai dizer, ah, mas o interesse legítimo é subjetivo, não sei o quê, porque o que um acha, o outro não vai achar. Certo, perfeito. Mas aí eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, prática. Na prática, interesse legítimo é a base legal mais utilizada, tá? Em segundo lugar, também prática, para você poder justamente definir se suplanta, se não suplanta, como diz o RGPD, né? Pode ser, exceto se prevalecer o interesse, direito e liberdade do titular, significa dizer que você precisa fazer uma avaliação, que é a chamada avaliação do legítimo interesse. Você vai avaliar se o legítimo interesse do controlador é maior, digamos assim, ou prevalece em relação aos interesses ou direitos e liberdades do titular. Se prevalecer, maravilha. Se não prevalecer, não pode usar. Ponto final. Tá? Claro, logicamente tem mais detalhes. Eu vou trazer alguns detalhezinhos aqui
nessa nossa aula de hoje, né? Pelo menos aquela pontinha do iceberg, como eu sempre digo. Agora, eu também lembro aqui a vocês, né, que aqui na plataforma DataUX eu tenho lá a oficina aulão sobre bases legais, em que eu apresento todas as bases legais do RGPD e da LGPD de uma maneira comparada. E por outro lado, eu tenho lá a oficina de privacidade sobre como realizar uma avaliação do legítimo interesse, tá? Em detalhes. Eu explico, obviamente, esta base legal legítimo interesse com mais detalhes e aí mostro, então, como fazer a avaliação do legítimo interesse. Se você tiver interesse, dê uma olhadinha aí na plataforma DataX que você vai encontrar estas oficinas e várias outras. Bom, voltando aqui, então, nós temos esse legítimo interesse. Um ponto importante, tá? No regulamento europeu está explícito no RGPD que a base legal legítimo interesse não se aplica ao tratamento de dados efetuados por autoridades públicas quando elas estão desempenhando as suas atribuições. Então, isso aqui precisa ficar claro, tá? A autoridade pública não pode se basear no legítimo interesse. Por quê? Porque, pessoal, uma autoridade pública, e quando a gente diz aqui autoridade pública, né, nós estamos aqui falando, obviamente, de órgãos governamentais e coisas do tipo, tá? Pessoal, órgãos públicos, vamos colocar assim até de maneira super genérica, órgãos públicos fazem aquilo que a lei diz para fazer. Órgãos públicos seguem a lei, princípio da legalidade. Se o órgão público segue a lei, gente, significa dizer que a base legal para o órgão público é obrigação jurídica, como a gente viu em aulas anteriores. Tá? Obrigação jurídica. Então, a instituição pública, o órgão público, né, a autoridade, não pode usar a base legal legítimo interesse, a não ser que este órgão público, esta autoridade, esteja realizando algo que não esteja definido em lei, porque pode acontecer. O órgão público pode realizar um evento, participar de um evento, né? E aí vai tratar dados pessoais e, eventualmente, dependendo da situação, vai usar a base legal legítimo interesse. Tá? Então, na Europa é muito claro, órgãos públicos não podem usar a base legal legítimo interesse, obviamente, quando estiverem ali executando as funções para os quais foram criados, né? Bom, como que a gente vê, pessoal, e aqui eu trago muito rapidamente essa ideia da avaliação do legítimo interesse, né? Como que a gente vai ver, então, se o legítimo interesse pode ser utilizado como base legal? Então, em primeiro lugar, lembrar que a definição do interesse legítimo é uma determinação unilateral do controlador, que é o interessado no tratamento, tá? Então, é o controlador que vai dizer, olha, eu tenho ou não tenho um interesse legítimo em tratar os seus dados. Então, aqui não tem envolvimento do titular. Por exemplo, quando a gente fala no consentimento, já falamos sobre consentimento aqui. Consentimento claramente é algo que depende da vontade do titular. Quando a gente fala execução de contrato é algo em que o titular tem de ser parte, ou se for aquelas diligências pré-contratuais, isso precisa ser a pedido do titular. Então, o titular tem ali um poder de decisão. Quando a gente tem a base legal, obrigação jurídica, tá? Obrigação jurídica é uma base legal que, de certa forma, não depende muito do controlador. De repente, o controlador nem quer fazer aquilo, mas ele tem a obrigação jurídica de fazer. Quando a gente tem as outras duas, que eu vou falar nas próximas duas aulas, né? A de defesa dos interesses vitais ou realização de interesse público. Aqui também não tem, aí, como a gente vai ver, não tem muita interferência do controlador. Tá? Agora, interesse legítimo, não. Interesse legítimo é o interesse legítimo do controlador. Então, é o controlador que tem de dizer, sim, eu tenho um interesse legítimo em tratar o seu dado titular. E aí, para ele poder fazer isso, tá? Tem alguns critérios. Então, o primeiro deles, o controlador precisa saber se o titular pode razoavelmente prever no momento e no contexto em que os dados pessoais são coletados, que esses dados podem vir a ser tratados com aquela finalidade. Então, o que isso quer dizer na prática? Pessoal, aqui a gente tem aquele exemplo clássico do marketing. Mas um marketing pós-venda,
não um marketing pré-venda. Por quê? Porque você, que é titular de dados, você entra lá num site qualquer, num e-commerce qualquer, faz uma compra. Tá? E, obviamente, você vai entregar o seu e-mail, porque você vai receber nota fiscal, você vai receber ali as comunicações sobre o status do pedido e etc. Você vai receber por e-mail. Beleza. Bom, você consegue imaginar que aquela empresa tem interesse em te vender mais coisa? Eu acho que aqui é claro para todos nós, né? Todos nós, como titulares de dados, imaginamos e sabemos que quando a gente compra algo da empresa a empresa A vai achar que a gente quer comprar mais coisa. Ou, pelo menos, a gente pode querer comprar. Beleza. Então, está na expectativa do titular imaginar que a empresa vendeu para ele, vendeu para você, vendeu para mim, nós somos titulares de dados, então uma empresa X vendeu alguma coisa para a gente. A empresa pode imaginar que a gente vai querer comprar de novo? Pode, faz total sentido. Então, aqui está dentro das expectativas. É o que esse primeiro ponto diz. Tá? Um controlador precisa saber se o titular de dados pode razoavelmente prever, no momento e no contexto em que os dados são coletados, que eles podem ser a ver tratados. No caso aqui, para aquela finalidade, o exemplo que eu estou dando é o marketing pós-venda. Então, aqui está dentro da expectativa. Isso é uma coisa. Eu compro da empresa A e a empresa A me envia propaganda de outras coisas que ela tem. Beleza, está dentro da expectativa. Agora, imaginemos que um belo dia a gente receba um e-mail da empresa B, uma propaganda da empresa B. E aí você, pô, mas né, pensa assim, eu nunca comprei dessa empresa, como que ela conseguiu meu dado? Aí você manda mensagem para ela, empresa B, como que você conseguiu meu dado? E a empresa B fala assim, olha, na verdade, quem me passou os seus dados foi a empresa A. Você comprou lá deles, eles passaram para mim. Então, vejam aqui a diferença. Né? Vejam aqui a diferença. No primeiro caso, a empresa A, ela coletou os dados, esse é o contexto, ela coletou os dados no contexto de uma compra, e a gente pode imaginar, portanto, que o titular vai querer comprar mais coisa, óbvio. Agora, a empresa B, qual é a base legal que ela tem para usar esses dados? Nenhum, ela não pode argumentar legítimo interesse. Porque a empresa B, tendo essa base de dados de e-mail, ela não pode dizer, eu, empresa B, e imagina que o titular que comprou na empresa A vai querer receber coisa minha. Isso não faz sentido. A não ser, e a gente já falou sobre transparência aqui no curso, a não ser que lá no aviso de privacidade da empresa A estivesse escrito assim, olha, titular, vou pegar seus dados e passar para a empresa B. E mesmo neste caso, eu, Matheus, não concordaria com o interesse legítimo. Tá? Eu acho que aqui teria de ser o consentimento, caso a empresa A quisesse repassar os dados para a empresa B. Por quê? Porque eu, Matheus, como profissional de proteção de dados, entendo que não está na expectativa do titular que está fazendo compra na empresa A fazer ou estar tranquilo em saber que os seus dados serão repassados para a empresa B, porque ele comprou da A. Tá? Então, percebam aqui essa distinção. E por isso que muita gente fala, esse é objetivo. Não é, é só fazer esse raciocínio lógico. É bem tranquilo de utilizar o legítimo interesse. Mas tem mais coisa. Então, essa é a primeira, a expectativa do titular. Segundo, o controlador precisa analisar os interesses e os direitos fundamentais do titular e verificar se esses interesses e direitos fundamentais podem se sobrepor ou não ao interesse do controlador. Tá? Especialmente quando os dados pessoais sejam tratados em circunstâncias em que os titulares já não esperam tratamento adicional. E aí o exemplo que eu dei anteriormente, ele já entra até nisso daqui. Quer dizer, o titular tem o direito fundamental à proteção dos seus dados, de dizer, ok, eu comprei na empresa A e eu aceito receber coisa da empresa A, mas eu não comprei da empresa B. Eu não quero receber da empresa B. E aí nós temos aqui, então, que nesse caso o direito do titular prevalece sobre o interesse legítimo da empresa.
Da empresa A, no caso, que tem o interesse em repassar para um parceiro seu, que é lá a empresa B, por exemplo, tá? E além disso, nós temos ainda um terceiro ponto. A gente precisa, quer dizer, a gente é o controlador, né? O controlador precisa, então, analisar que garantias complementares existem que possam limitar o impacto no titular de dados, tais como a minimização dos dados, a utilização de tecnologias para reforçar a proteção da privacidade, maior transparência, o direito generalizado e incondicional de optar por não permitir o tratamento, dentre outras situações, tá? Então, isso precisa ser analisado pelo controlador, tá? Precisa ser analisado pelo controlador no sentido de dizer assim, que mecanismos eu vou implementar para garantir ao titular dos dados que ele tenha o controle sobre seus próprios dados pessoais. Isso é essencial. Né? Então, basicamente, aí é claro que quando a gente fala numa avaliação do legítimo interesse, tem mais coisa, muito mais coisa, tá? Mas a ideia inicial para que se possa usar a base legal legítimo interesse vai se sustentar nesses três critérios: analisar as expectativas dos titulares, analisar se os direitos ou se os interesses ou direitos e liberdades dos titulares irão se sobrepor ou não, e verificar que garantias você, como controlador, está dando para o titular, para que ele possa controlar efetivamente os dados pessoais. E aí, para dar o exemplo prático, né, desse último caso, quer dizer, a empresa A foi lá, vendeu um negócio para você e colocou o seu e-mail na lista de e-mail deles, né, de propaganda do marketing pós-venda. Beleza. Então, tá na expectativa, tá, ok? Aqui eu não diria que está infringindo nenhum direito. Por quê? Por causa do contexto, né? E aí a empresa pode, obviamente, colocar uma garantia para que o titular tenha controle sobre os seus dados. Que garantia é essa? Aquela mensagem no rodapé dizendo clique aqui para se descadastrar, para sair da lista. Resolvido o problema. Porque aí o titular, de repente, ele quer comprar mais coisa da empresa, mas ele não quer ficar recebendo propaganda. Ele quer comprar no momento que ele fala, agora deixa eu entrar lá, já conheço a empresa, vou lá comprar. Beleza, aí ele vai lá e compra. Ele não quer receber. Ele quer ser cliente, mas não quer receber e-mail toda semana, por exemplo. Né? Então, tem lá o botãozinho, descadastrar, sair da lista, cancelar a inscrição. Resolvido o problema. A empresa usou base legal legítimo interesse da melhor maneira possível. E o próprio RGPD traz alguns exemplos, né? Agora, já para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu vou finalizar com esses exemplos, que são exemplos do próprio RGPD. Então, lá no RGPD tem o seguinte exemplo de legítimo interesse: os controladores que façam parte de um grupo empresarial ou de uma instituição associada a um organismo central poderão ter o interesse legítimo em transmitir dados pessoais no âmbito do grupo de empresas para fins administrativos internos, incluindo o tratamento de dados pessoais de clientes ou funcionários. Por exemplo, está lá no considerando 48. Então, um grupo de empresas que pode, de repente, ter uma gestão mais centralizada. Ela vendeu aqui na empresa A, mas quem faz efetivamente o tratamento dos dados é a empresa B. E aí ela transfere, é um legítimo interesse dela, sem problema nenhum. Outro exemplo, lá no considerando 49, tem assim: o tratamento de dados pessoais na medida estritamente necessária e proporcionada para assegurar a segurança da rede e das informações. Óbvio, toda empresa quer garantir a segurança da sua rede e deve garantir, como a gente já viu, pelo princípio da segurança, da confidencialidade. Então, ela pode usar, sim, o legítimo interesse como base legal para tratar aqueles dados pessoais com o objetivo de garantir a segurança da rede. E aí, ainda no considerando 49, a gente tem assim: pode ser esse o caso quando o tratamento vise, por exemplo, impedir o acesso não autorizado a redes de comunicações eletrônicas e a distribuição de códigos maliciosos. E por termo, né, ou seja, encerrar, né, ataques de negação de serviço, por exemplo, e a danos causados aos sistemas de comunicação informáticas e eletrônicas. Então, garantir a segurança da sua rede é um interesse legítimo. Depois, lá no considerando 47, a gente tem, como foi o exemplo que eu já coloquei, quando existir uma relação entre o titular dos dados e o controlador, em situações como aquela em que o titular é cliente do controlador.
né? Então é isso, pessoal. Eu até coloquei aqui alguns outros exemplos, mas muito deles eu já até citei, quer dizer, o marketing direto convencional e outras formas de marketing e publicidade, especialmente o pós-venda, né? Ou diria eu, exclusivamente o pós-venda. Mensagens não comerciais não solicitadas, como, por exemplo, campanhas políticas ou atividades de angariação de fundos para fins de beneficência, prevenção de fraudes, né? De utilização abusiva de serviços ou de lavagem de dinheiro, monitorização de atividade dos trabalhadores para fins de segurança ou gestão dos trabalhadores, tratamento para fins históricos, científicos e estatísticos, ou ainda tratamentos para fins de pesquisa, especialmente pesquisas de mercado. Lembrando que aqui, né, nós temos no regulamento europeu, claro, algumas diferenças em relação à LGPD, né? Então, na LGPD, a gente tem uma base legal lá para estudos de pesquisa, por exemplo, que no regulamento europeu não existe, e aí isso entra, portanto, como legítimo interesse. Pessoal, é isso então. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenha ficado clara para vocês a base legal do legítimo interesse, pelo menos ali os pontos principais. E se você tiver qualquer dúvida, entre lá na nossa plataforma DataUX, no fórum da plataforma, e deixe ali as suas dúvidas, que com certeza irei responder para vocês. Um abraço, gente. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.